Convido os irmãos a abrirem a Bíblia, por favor. O livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículos de 25 a 31. Versículo de 25 a 31. Nós faremos a leitura. Se os irmãos puderem, mantenham a Bíblia aberta para acompanhar. 25 a 31. 40, 25 a 31. Leiamos o texto. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por serem grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Caminham e não se fatigam. Façamos uma oração uma vez mais. Santo Deus, é a tua palavra, é o teu povo, Senhor Deus, e é o teu servo. Fala aos nossos corações, Pai, porque nós precisamos ouvir a sua voz. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, e eu acho que é um texto conhecido, vocês já ouviram falar, você vê em caminhão, vê em camisa, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas a gente precisa entender o que a palavra do Senhor tem para dizer para nós. E aí, para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Quando Deus se revela ao povo de Israel, ele olha o povo naquela escravidão, ele diz ao seu servo Moisés que tem atentado para a situação deles. Deus, então, ele faz uma aliança com o povo, estabelece a sua lei, e em toda aliança ela tem o seu compromisso, tem a palavra que se firma, que demanda o ônus e o bônus. Não é verdade? Pensa no casamento. O casamento é a escolha de um pelo outro em amor, é um ato de amor, e por conseguinte é uma não escolha de todo o resto. A pessoa ela deixa de escolher outras pessoas para escolher o seu companheiro, o seu cônjuge. Quando Deus então ele estabelece essa aliança com o povo de Deus, deste relacionamento, que nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus de relacionamento, ele demanda algo do seu povo. Você e eu já conhecemos. Lá em Deuteronômio 5, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem a responsabilidade do povo. Não terás outros deuses diante de mim, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O relacionamento de Deus, a aliança de Deus, ela destila, ela derrama a misericórdia de Deus até a 1000ª geração. Mas ao mesmo tempo, o que o povo não deveria fazer? Adorar outros ídolos. O relacionamento com Deus, ele é único. Precisa ser ele o único em nosso coração, como era no povo de Israel. Só que o povo de Israel, tal qual nós fazemos frequentemente, ignora a palavra do Senhor e adora outros ídolos. E aí a gente chega no nosso texto. O povo, então, ele sofre as consequências do próprio pecado. O exílio
a escravidão em terra estrangeira, está longe de casa, está debaixo de jugo de opressão, está ali sofrendo, gemendo, é fruto das consequências desse abandono da lei do Senhor. Mas é aqui que a nossa palavra ela chega. O Senhor, neste momento, em determinado momento, encerra a disciplina, o castigo de Deus com o seu povo, e a gente precisa se lembrar, Deus é Pai, e o próprio livro de Hebreus vai dizer, Deus corrige aqueles que são filhos dele. Se nós somos filhos de Deus, como o povo de Israel era, nós passaremos pela disciplina do Senhor. Se não somos corrigidos, muito provavelmente, aliás, certamente não somos filhos de Deus. Mas o povo, tal qual nós somos, era filho de Deus, pertencia ao Senhor, estava debaixo de uma aliança. E aí chegou o momento do fim do castigo. Então, agora chegou o tempo de consolo, não mais a correção. E aí o texto começa. Neste momento, então, a primeira aplicação que eu faço para as nossas vidas, meus irmãos, muitas vezes nós nos colocamos em situações terrivelmente difíceis, mas nem sempre. Às vezes sofremos situações difíceis que estão fora do nosso alcance. Tanto quando a gente procura, quando a gente recebe sem procurar, a palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro. Ela vem ao nosso encontro. Então, o que eu queria pensar com vocês esta noite é esperar no Senhor o nosso Deus. É o dever de esperar no Senhor o nosso Deus. E a primeira coisa que Deus faz com este povo que está cabisbaixo, quebrantado, oprimido pela situação, sofrendo com consequência dos próprios pecados, é, versículo 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. É como se o Senhor tivesse assim, meu filho, levanta o rosto e olha para mim. Olha para mim. A primeira coisa que Deus requer daqueles filhos que estão sofrendo pelos próprios pecados, ou estão em situações completamente adversas que não sabem como fazer, é olhar para Ele. E quando a gente olha para Deus, como Isaías lá no capítulo 6, ele vai ver o Senhor, ele adentra no templo, ele vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, o que ele ouve? Qual é o cântico que toma o templo? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. No nosso texto diz o Santo. Qual é, o que significa isso? O que é santidade? Eu sei que vocês estão estudando os atributos de Deus na escola dominical. E esse é o atributo distintivo de Deus. Não há outro atributo de Deus que seja maior do que esse. Lucas, mas Deus é amor, isso é o que mais é caro ao nosso coração. Eu sei que Deus é amor, mas Ele é santo. O que significa ser santo? Nosso Deus, Ele é incomparável. Não há outro que se compare a Ele. Não há quem chegue perto dEle. Não à toa, no céu, neste momento, os anjos, querubins, serafins estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Lá em Apocalipse, quando o apóstolo João, ele recebe a revelação do Senhor, ele olha para o trono de Deus, e os querubins, os anjos, os serafins, eles estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só Tu és digno, Senhor, de ser louvado, adorado, glorificado. Nós cantamos isto esta noite. E a primeira coisa que nós precisamos, meu irmão, se você está quebrantado, oprimido por o que quer que seja o seu pecado ou não, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para o Senhor e ver. Nosso Deus é santo, Ele é incomparável. Não há nada que chegue perto dEle, não há nada que nós possamos colocar ao lado dEle. Quando nós tentamos, e é exatamente isso que o povo fez, nós colocamos diante de Deus um ídolo que sequer chega perto dEle. Ah, Lucas, mas a gente é crente, não faz imagem. Bem, oficialmente a gente não constrói nada, mas nosso coração, ele é muito fácil de construir imagens, seja alguém que a gente admira, a gente que gosta de teologia pode sofrer com esse problema, seja uma posição, seja um sonho, um projeto,
primeira coisa que nós precisamos fazer é pôr os nossos olhos em Deus e ver o quão incomparável é o nosso Senhor. Lucas, mas por quê? Por que é importante? Bem, se a gente olhar os exemplos da Bíblia, mudou a vida do próprio profeta Isaías, esse que está falando conosco. Ele vê o Senhor e tudo muda. Mudou a vida do apóstolo João, quando ele chega ao céu e começa a ficar preocupado a ponto de chorar, mas quem é digno? E o Santo de Israel, o nosso Senhor, estava lá, e isso muda a vida, a tal ponto que ele cai com o rosto em terra, e o próprio Deus precisa levantar ele de novo. Quando nós olhamos para o nosso Deus, tudo é diferente. E aí, meus irmãos, a vida ela toma outra direção. As preocupações que são legítimas, mas que não devem ultrapassar o limite do cabível para o cristão, que sabe quem é o Deus que ele serve, e sabe que não é conchavo, não é quem fala com quem, que é o Senhor quem rege não só a nossa vida, mas a nação, nossa nação está debaixo do governo do nosso Deus, porque Ele é o Rei das nações. A nossa vida, que é tão pequenininha, mas esse Deus ele se revela em determinado momento a nós, e nós somos atraídos à presença dele, e agora ela parece que dá trabalho para Deus. Não, nosso Deus ele não se cansa, ele é incomparável. Ele olha por nós. Olhar para o nosso Deus, que é santo e que é santo, é o nosso primeiro dever, nesse dever de espera, o nosso primeiro passo para esperar no Senhor. Mas o texto ele continua. Esse Deus que olha para o seu povo e fala, levanta os olhos e olhe para mim, diz o Santo de Israel. Ele vai dizer, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por serem grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Nenhuma só venha a faltar. E aí, no momento que nós olhamos para o Senhor, entendemos que Ele é santo, que Ele é incomparável, que não há templos que podem contê-lo, a segunda coisa que nós precisamos recordar é que nosso Deus ele é poderoso. Ele é tão poderoso que Ele cria todas as coisas que nós conhecemos, inclusive a nós. Nosso Deus ele não precisava disso, mas em sua mente Ele tem um projeto maravilhoso. Eu vou criar seres para experimentarem desse nosso amor. Pai, Filho e Espírito Santo transbordam então em amor e criam todas as coisas. Tão poderoso é o nosso Senhor, que Ele vai dizer aqui no versículo 26. Ele faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Imagine, provavelmente vocês já viram um desfile militar. Tem uma autoridade centralizada, e aí a tropa passa, seja no 7 de setembro, ali na Presidente Vargas, ou em qualquer outro lugar que serviram ao quartel. É como se Deus chamasse Sol, e aí o Sol estasse em continência e ficasse ali no lugar dele. Alfa Centauro, chegasse a estrela Alfa Centauri, e aí cada estrela vem ao comando do nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é poderoso. Mas Ele não é só poderoso para criar, Ele conhece e sustenta. A ponto que o próprio profeta ele vai dizer pelo nome. Não, Ele não esquece. Diferente da gente, a gente esquece. Deus Ele não esquece. Ele sabe quantos são, Ele sabe quem são, e o seu poder é quem mantém todas essas coisas. Se nós precisamos esperar no Senhor, sabendo que Ele é incomparável, nós precisamos ter convicção que o nosso Deus Ele é poderoso. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E esse Deus que não esquece, esse Deus que conhece, é o mesmo Deus que, ao ouvir o lamento de Jacó,
e vira para ele, e você e eu, sejamos sinceros, fazemos isso com certa frequência. Meu caminho está encoberto diante de Deus. Deus me esqueceu. Eu estou aqui marcando passo, sofrendo há tanto tempo, porque, meus irmãos, a vida ela não é filme. Nos filmes é interessante, né? A gente tem uma discussão, eu venço a discussão, e aí sobre as letrinhas, e acabou o filme. A vida, ela tem um dia seguinte. E o dia seguinte, tem outro dia seguinte. E assim por consequente. Às vezes, o sofrimento ele dura um dia, mas pode acabar durando uma semana. Pode durar anos. Conversava ontem com a minha mãe falando de Santa Mônica, ou Mônica, né? A mãe de Agostinho, que orou 30 anos pelo seu filho. 30 anos não são 30 segundos, nem 30 minutos. É uma luta que persiste. E aí, nesse momento de sofrimento, muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus esqueceu de nós. Não, Deus esqueceu de nós. Minha vida, o que é o meu caminho? Né? A minha vida não tem importância para o meu Deus. Ele é o Deus, sim, Ele é o Santo, é o incomparável, Ele sabe das estrelas, mas na minha vida eu sou tão... Quem sou eu, né? Quase o poeta, né? Apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Ninguém me conhece, não conheço ninguém. E até o meu Deus se esqueceu de mim. Mas o que o próprio Senhor está falando é para o povo dele, meus irmãos. Aquele com quem ele tem aliança, relacionamento. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, e aqui se Ele fez os fins da terra, Ele fez o início, Ele fez tudo. O Criador de todas as coisas. Não se cansa nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E Paulo, ele, consciente dessa verdade, ele vai dizer, ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do poder de Deus. Ele irrompe em louvor, porque o nosso Deus não só apenas sabe de todas as coisas, conhece cada um dos seus filhos e tem tudo conforme esse plano. Meus irmãos, se nós precisamos saber que Ele é incomparável, que Ele é Criador e poderoso para criar e sustentar e manter todas as coisas, o nosso Deus, Ele conhece a mim e a você. E o seu caminho não está esquecido diante do nosso Deus. Talvez o que nós precisamos é, confiantemente, orando, como o irmão cantou, abrigar isso em nosso coração, acolher essa verdade em nosso coração. Não, eu estou passando por isso, eu não estou entendendo, mas Deus não esqueceu de mim. Deus não esqueceu de mim. Isso aqui é uma palavra que não é num dia legal, é no cativeiro, é no sofrimento, é na espera de 30 anos. É na espera de 30 anos, mas Deus não esquece. Não esquece. Não, nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, Ele não cochila. A gente se cansa, a gente se fatiga, a gente fica exausto. Nosso Deus, Ele não se cansa. Ele conhece, Ele não esquece. Não apenas Ele não esquece, não se fatiga, não se cansa. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Esse Deus que não se cansa, Ele não apenas não se cansa, mas fortalece os seus. E Ele vai usar o exemplo máximo da força. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se o jovem na Bíblia e na vida é o exemplo de força, e se até esse que é o máximo de força que a gente pode imaginar, ele se cansa, aqueles que esperam no Senhor, eles serão renovados, suas forças serão renovadas, eles subirão como águias. Aqui é como se fosse algo completamente, é um foguete ascendendo o espaço do céu.
não é algo natural, meus irmãos. Lembra, o jovem naturalmente tem força. E eles quebram. Eles se cansam. E hoje, a nossa sociedade, se você olhar para a juventude, muitas vezes está moída. Está moída. Nós estamos moídos. Sei que a pandemia passou, mas até hoje nós sentimos os efeitos. Mas o que o Senhor diz para o seu povo? Para aqueles que estão em aliança com Ele. Os que esperam no Senhor. Renovam suas forças. É um poder do Senhor renovando as nossas forças. Eles sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. Não é que a gente virou super-homem de uma hora para outra, não. Virei crente, agora é super-homem. Não é isso. Não é isso. É o Senhor cuidando do seu povo. E aí, meus irmãos, essa palavra ela toma outra dimensão. Né? Não é uma frase de camisa. Não é uma palavra motivacional. Não é uma frase que é isolada, engolida para o dia a dia da vida. Porque assim, eu podia falar algo bonito, a gente ficar animado, e ali fora a gente voltar para o nosso dia a dia, para a nossa vidinha. Não. É o Senhor que Ele vem em direção ao seu povo, levanta o rosto do seu povo e diz: espere em mim. Espere em mim, que a sua força que hoje você não tem, será renovada. Será renovada. Meus irmãos, se Deus, na cruz do Calvário, Ele atendeu a maior necessidade do ser humano, Ele lidou com a maior questão da nossa vida, que é o pecado, nós abandonamos o Senhor, nós nos colocamos em morte, nós morremos espiritualmente, nós estávamos afastados dele completamente. Se não fosse Deus vindo até nós, enviando seu Filho Jesus, que encarnou, pisou nessa terra, viveu uma vida santa, subiu naquela cruz do Calvário, morreu por nós, mas ao terceiro dia, ele não ficou morto, ele ressuscitou. Se esse Cristo, se nosso Deus, ele deu o maior presente que ele poderia dar, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele resolveu o maior problema da nossa vida, que é a vida eterna, com Ele ou sem Ele. Se esse Deus, Ele ouviu as nossas orações que nós não fizemos, porque é Ele quem nos acha, não é a gente que acha Ele. Ele não vai lidar com o seu cansaço de hoje, com a sua questão, que é uma questão séria. Desemprego, questões familiares. Quem não tem problema de família, de dinheiro? É um vício, ou você, ou outro familiar que está passando por isso. Mas no Senhor, esse Deus que vem a nós, veio em Cristo Jesus de forma perfeita e completa, e vem através da sua palavra hoje nos dizer: espera em mim, porque se você esperar em mim, suas forças serão renovadas. Suas forças serão renovadas. Meus irmãos, nós temos tudo o que precisamos. Nós sabemos que esse Deus é incomparável, nós sabemos que Ele é poderoso, que Ele não apenas é incomparável e poderoso, mas que Ele conhece. E esse Deus que vem na nossa miséria, vem aqui no cativeiro, vem na sua vida, na sua casa. Não é o Deus da igreja que está confinado aqui. É o Deus que vai onde você está. Ainda que os lugares que você se colocar são terríveis, Ele vai lá te resgatar. Ele diz: espera em mim. Espera em mim. E é o que nós devemos fazer. E essa palavra, ela encontre terra fértil no teu coração e no meu coração. Porque nós precisamos esperar no Senhor. Disso depende a nossa vida. Disso depende a nossa vida. Bem, vamos orar uma vez. Santo Deus, nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós suplicamos por Ti neste momento. Senhor, não nos nossos méritos, mas no nome de Cristo Jesus, nós nos achegamos a Ti e falamos com o nosso Pai,
aquele que nos adotou, que nos resgatou, que nos justificou em Jesus Cristo. Pai, renova as nossas forças, nos ensina a esperar em Ti, porque, Pai, nós sabemos que Tu és incomparável, nós sabemos, Pai, que Tu és poderoso, nós sabemos que o Senhor nos conhece, nós recebemos, Pai, da Tua palavra, esta promessa, de que teremos nossas forças renovadas em Ti. Então, nos faça esperar, nos faça permanecer em Ti, hoje e sempre. Amém.